falar então um pouquinho sobre isso? O que eu chamo, quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu gosto de dizer, né, de expressar o que eu quero dizer com o título que eu estou trazendo, com o tema, né, que foi escolhido por vocês. O que significa a arte de confiar nos movimentos da vida, no meu ponto de vista? Encontrar as ferramentas internas que já estão dentro de você, mas que muitas vezes você não se apropria, não conhece, não usa, não acessa, para viver uma vida em plenitude. Em plenitude não significa viver a vida do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeitinho que a gente planejou. Mas viver a vida em plenitude significa viver a vida como ela é, com os seus altos e baixos, com todos os acontecimentos maravilhosos, as boas surpresas, mas com os desafios e as surpresas desagradáveis que a vida traz. Então é isso, poder viver plenamente com tudo que chega na sua vida e trazer a consciência para fazer escolhas e encontrar a liberdade que você... Bom, liberdade é algo que eu vejo rotineiramente as mulheres chegando para mim, para os meus atendimentos individuais, para as turmas do curso Sementes do Florescer, desejando alcançar. Né? Então, a liberdade de ser quem você é, sem precisar se corrigir o tempo todo para ser amada, a liberdade de fazer escolhas, a liberdade financeira, são muitos tipos de liberdade. Mas sem autoconfiança, essa liberdade não é alcançada. E se você não confia em você mesma, dificilmente, ou eu arrisco a dizer que é impossível confiar nos movimentos da vida, confiar no outro, estar em relação sem estar paranoica, sem estar com, né, tipo, o medo que assombra. Então, por isso é tão importante a autoconfiança, gente. A autoconfiança é pré-requisito para uma vida realizada. Seja as realizações da sua vida, as que você escolher, né? Porque ter uma vida realizada para uma pessoa é ter uma família, ter uma vida realizada para outra é ser bem-sucedida profissionalmente, para outra mulher não sei, simplesmente estar bem consigo mesma. Então, independente daquilo que você considera uma vida realizada, sem autoconfiança, isso não é possível, né? Então, dizendo aqui, já expressando o que eu quero dizer com confiar nos movimentos da vida, o que nós vamos falar agora aqui, né? Por que é importante olhar para isso? Por tudo isso que eu acabei de dizer. Porque eu vejo muitas pessoas insatisfeitas na relação, insatisfeitas na profissão, insatisfeitas com aquilo que escolheram, com o caminho que estão trilhando, perdidas, sem direcionamento, angustiadas. Muitas mulheres chegam para mim assim, né? Às vezes umas chegam sem saber se querem casar, ou saber se querem romper a relação, outras sem saber que querem ter filho. Tem muitos medos que fazem parte da nossa humanidade, né? E se você não sabe para qual caminho você quer ir, o que você busca, o que você almeja, você vai ficar numa grande insatisfação. Porque não saber o que se quer já por si só gera angústia, né? As incertezas geram medos, inseguranças, sensação de incapacidade. Então é muito importante que você olhe para você mesma e que você trabalhe essa autoconfiança, porque a vida, gente, é cheia de surpresas, é uma caixinha de surpresa. Hoje eu tô aqui conversando com vocês nessa live. Amanhã eu posso não estar mais na Terra, eu posso infartar daqui a pouco, ou, né, ser atropelada, eu posso desencarnar, né? Hoje eu tô solteira, amanhã eu tô casada, hoje eu tô casada, amanhã a relação acaba, hoje você é filha, amanhã pode acontecer alguma coisa com a sua mãe, com o seu pai, hoje você ainda não é mãe, apesar de ter um bebê na sua barriga, ele tá dentro de você, mas o ato em si de praticar a maternidade com o bebê fora ainda não aconteceu. Aí, a partir de um momento que o bebê nasce, você se torna mãe. Você precisa cuidar desse bebê fora de você, com fazendo escolhas, né, mais conscientes. Então, a vida muda a todo instante. E para viver uma vida conectada, uma vida com sentido, uma vida realizada, você precisa confiar. Não tem jeito. E também precisa saber o direcionamento. O que é importante para você? O que você gosta de fazer?
Quais são os seus principais valores? Você sabe isso? Você tem clareza sobre isso? O que você não abre mão e o que para você é difícil de lidar? Isso tudo são investigações importantes para a gente saber o direcionamento da vida e aprender a fluir com o rio. Eu vejo muitas e muitas mulheres passando por uma grande dificuldade, que é soltar o controle. E o controle, ele é muito ativo, né? As pessoas controladoras ativam muito essa proteção, essa necessidade de controle é uma proteção de quando a pessoa tem uma dificuldade de lidar com a frustração, quando ela se cobra em excesso, ela não abraça a sua humanidade imperfeita, ela exige de si mesma um lugar de perfeccionismo que não é possível para nós seres humanos. Então a pessoa precisa controlar tudo para que tudo esteja dentro do controle mesmo dela, né? Do que ela é capaz de coordenar, de guiar, para que ela se sinta segura. Só que isso não é um meio adequado, um meio eficaz de desenvolver, né? De viver ou de estar com o outro. Pessoas muito controladoras se sobrecarregam muito porque se sentem responsáveis por quase tudo, pela felicidade do outro, né, pelo sustento, elas se cobram em excesso e também cobram muito do outro, porque elas têm muita dificuldade de lidar com o que eu falei aqui, que é a frustração, com os imprevistos. E a vida é assim, gente. Hoje eu tô aqui, planejei estar aqui e tô, mas poderia ser que tivesse acontecido alguma coisa e eu não conseguisse estar. A vida é cheia de altos e baixos, e todo mundo que está vivo aqui sabe disso. Quantas vezes você planejou uma coisa que não aconteceu, né? Quantas vezes você quis encontrar uma amiga, você quis ir num casamento, você quis fazer uma viagem e não pôde, porque aconteceu um imprevisto, você ficou doente, você teve problema financeiro, né? Quantas e quantas vezes a vida é maior do que os nossos planos, porque a vida é maior do que os nossos planos. E essas pessoas que são muito controladoras, como uma defesa para não lidar com a insegurança que elas carregam, né? Ou com a necessidade de ser perfeita para que os outros a admirem, para que ela tenha um lugar na vida do outro, geram em cada pessoa muito desgaste e um bloqueio da fluidez da vida. Então, aprender a fluir com o rio é aprender a encontrar essa ferramenta que eu falei aqui no início da live, que é a capacidade, a sua capacidade de viver em plenitude. Que isso significa você desfrutar das belezas da vida, como enfrentar grandes desafios que a vida traz e muitas vezes não nos convida, né? Ela não convida de falar assim, olha, às vezes ela dá sinais, né? Às vezes, por exemplo, você não escuta o seu corpo, e aí você está muito sobrecarregada, muito cansada e atropela as suas necessidades em prol de um trabalho, da família ou de alguém. E aí daqui a pouco você está doente, então a vida dá sinais que a gente não escuta, né? Que você passa por cima e aí você perdeu a oportunidade de ver os sinais, mas outras vezes a vida não dá sinais, pum, simplesmente acontece. Acontece de uma hora para outra, você está saindo de carro, indo fazer uma viagem, de repente aí tem um acidente na sua rua que te impossibilita de sair até da garagem. Você não consegue fazer aquela viagem. E isso, né, interfere na sua vida. Aquela viagem que você planejou, que você precisava estar, às vezes é um casamento que você tinha que ir naquele dia e não deu pra ir porque não conseguiu nem sair de casa. Enfim, a vida surpreende, gente. E quando eu falo isso, né, as pessoas falam assim, ah, tá, Dani, isso é verdade, a vida surpreende. Mas se eu não planejar, se eu não tiver controle sobre as coisas, nada flui, nada dá certo, eu vou ficar muito vulnerável. Uma parte é verdade, a gente precisa planejar para saber o que a gente quer realizar na nossa vida, senão a gente não realiza nada, a gente só procrastina. Mas a outra parte não é verdade, porque é uma ilusão o que eu acabei de falar aqui do controle. A gente pensa que a gente controla. Mas quando acontece um imprevisto ou algo de supetão, seja bom ou ruim, a gente tem uma nítida clareza de que nós não controlamos nada. Planejar, sim, é importante. Mas controlar é uma ilusão. A gente não controla. Né? Por todos esses motivos que eu acabei de citar aqui.
Então, se você pauta a sua autoconfiança nessa necessidade de controlar, a sua vida fica bloqueada. Os movimentos da vida ficam difíceis. E aí cria-se uma resistência. Então, você não aceita a vida como ela é. Imagina que você, vou dar um exemplo aqui para deixar bem claro. Imagina que você tem um casamento e no seu casamento está tudo fluido, para você está tudo fluido, né? E de repente o seu marido recebe uma proposta de emprego e que ele precisa ficar fazendo um treinamento durante 6 meses na Alemanha. E é só para ele, a família não pode acompanhar. E vem uma grande decisão, porque é bom para a família, é bom para o marido, né? Vai dar a oportunidade dele crescer profissionalmente, de ele se sentir mais realizado, mas vocês vão precisar passar por 6 meses distantes um do outro, sendo que tá tudo fluido, tá tudo caminhando muito bem, vocês são super unidos, vocês têm uma parceria muito forte e vão precisar ficar 6 meses afastados. Se você não confia em você, você não é capaz de confiar que a relação é forte o suficiente para passar pelo distanciamento. Você não é capaz de confiar que o seu marido vai estar lá só trabalhando. Você não é capaz de confiar que a vida trouxe uma oportunidade de crescimento. Você entra no medo. No medo, as paranoias, a mente trabalha como ela fica insana, pensando em todas as possibilidades do que pode dar errado, das inseguranças, dos medos, do distanciamento. Será que a relação vai suportar? Será que não vai suportar? Porque são 6 meses sem poder encontrar, só falando por vídeo. Se você não tem essa confiança fortalecida aqui, os seus próprios medos fazem você desenvolver atitudes e reações de defesa. Você entra na defensiva. Aí você pode distanciar do seu marido antes da hora, pode acontecer briga, pode um cobrar do outro, né? Porque o medo acende um alerta que busca informações para como se defender do perigo. E às vezes essas informações e essas ferramentas de como se defender do perigo são ferramentas que já te serviram em algum momento lá atrás, mas que hoje não servem mais. Talvez você já tenha sido traída numa relação anterior, mas hoje seu casamento é estável, não te dá essa dúvida. Hoje é uma relação sólida. Antes você era imatura, o outro era imaturo. Você também, à sua maneira, contribuiu para que isso acontecesse. Hoje você é uma mulher mais madura, né? Mais experiente. Seu marido também. Então, como encontrar uma maneira, sim, de estar em alerta, de estar cuidando, né? De poder zelar por todas as suas preocupações, atendendo às suas necessidades quando você sente medo, mas sem criar um monstro e sem ativar todas as defesas que muitas vezes causam afastamento e rupturas desnecessárias. Um exemplo que eu estou falando para você. Como fazer isso? Né? Como fazer, mas antes de eu falar como fazer, deixa eu falar o que a gente precisa fazer para aprender a fluir com o rio da vida e não ficar, eu brinco que é ficar agarrando em pedras que são os nossos obstáculos, com medo de soltar e de confiar que a vida é maior do que você, do que a vida tem uma sabedoria que vai além da nossa compreensão, né? Então eu vou falar aqui algumas atitudes importantes que você precisa desenvolver para chegar naquilo que precisa para fluir, para confiar. Então a primeira de todas as atitudes é essa que eu já citei aqui. Autoconfiança. Encontrar os seus próprios recursos internos para desfrutar das maravilhas, dos bons acontecimentos, das boas surpresas e também aquelas ferramentas internas que te dão sustentação para passar pelos desafios, pelos afastamentos, pela saudade, pela tristeza, como no exemplo que eu trouxe aqui, pelos medos. É possível passar pelos desafios da vida com confiança e com estabilidade, mínimo de estabilidade, né? O que eu falo mínimo de estabilidade? Sem se perder, sem fazer
uma tempestade num copo d'água, sem colocar a dificuldade maior do que ela é, mas dando o devido tamanho para a dificuldade que você enfrenta, nem diminuindo a dificuldade, fingindo que ela não aconteceu, ignorando e negando, porque também é uma defesa, e nem colocando aquela dificuldade maior, alimentando os medos que a mente traz. Inclusive, encontrar equilíbrio para passar pelos desafios. Mas a primeira atitude de todas que você precisa para encontrar esse equilíbrio é desenvolver a autoconfiança. Segundo, abrir mão do controle. O controle é uma grande arrogância, esconde uma grande arrogância, que é: eu sei o que é melhor para mim, para o meu marido, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus amigos, para os meus avós, para o meu trabalho, para o meu chefe, para o meu periquito, para o meu papagaio. Eu sei a forma certa de agir. Eu sei o que é melhor para todos. Eu tenho, né, uma sabedoria que eu posso dizer e determinar para o outro o que o outro deve fazer. Então, o controle, porque a pessoa controladora, ela controla a si mesma, ela se exige muito, ela controla os sentimentos, ela controla as atitudes, ela tenta controlar os pensamentos, ela vive num estado de tensão muito grande e deixa em estado de tensão as pessoas que estão em volta dela também, porque ela quer determinar o que o outro tem que fazer, o que o outro tem que pensar, como o outro vai agir. Isso gera muito desgaste nas relações, né? E gera muita tensão também. Então, abrir mão do controle, trabalhando uma coisa muito importante, a humildade. Nós somos pequenos diante da grandeza da vida. Nós somos pequenos diante da grandeza de Deus. Eu acredito em Deus. Não sei se você acredita, mas eu acredito. E eu acredito que Deus é um pai de amor. Mas como um pai de amor, até se você é mãe ou se você é pai, você sabe que em alguns momentos você não vai proteger seu filho de tudo. Você não vai conseguir colocá-lo numa redoma de vidro para que nada de mal aconteça a ele, porque isso é limitar a vida dele. Isso é dizer para ele que você não confia na capacidade dele, que você tem que fazer por ele porque ele é incapaz. Então, um mínimo de proteção, com certeza você vai querer dar para o seu filho, e é importante que você dê, porque você precisa ensinar ele a viver. Mas, se você sobrecarrega o seu filho com uma super proteção, você gera muita insegurança naquele filho, naquela filha. Então, é preciso dar as ferramentas, ajudar o seu filho a dar apoio para que o seu filho possa encontrar as ferramentas dentro dele para viver uma vida fluida, né? Então, abrir mão do controle significa você trabalhar a humildade de saber, mas a humildade de verdade, de se colocar menor do que a grandeza da vida, de fazer plano sim, né? De ter um direcionamento de onde você quer chegar, sim. Isso é importante para você conseguir realizar seus sonhos e seus projetos e encontrar satisfação. Mas não querer controlar. Não ser arrogante de falar para a vida: eu sei o que tem que me acontecer. Se não for assim, não serve. Tem que ser assim, 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 assado para tá bom. Porque muitas vezes, gente, acontece algo ruim na nossa vida, só que o benefício que aquela situação que a gente considera ruim na nossa vida é muito maior do que se aquilo não tivesse acontecido. Eu vou dar um exemplo pessoal para você. Meu primeiro casamento foi um casamento de muito amor, muito, muito, muito amor, mas muita imaturidade, muita competição pela imaturidade, pelas inseguranças que carregávamos os dois. E a gente não conseguiu desfrutar do amor todo que a gente tinha, por isso, pelas inseguranças e pela imaturidade. E aí a nossa relação acabou. Nós nos separamos. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já passei. Não foi a mais difícil. A mais difícil foi perder a minha cadela. As pessoas se assustam às vezes quando eu falo isso, mas é porque ela, pra mim, tinha um lugar de muita especialidade. Ela foi uma mestra para mim, me ensinou muito da vida. Então, essa foi a coisa mais difícil que eu já passei até hoje. Mas a ruptura do meu casamento foi uma das mais difíceis. E outras que eu já passei, já perdi meus 2 avós amados, outras situações difíceis que eu já enfrentei. Mas a ruptura do casamento foi uma das mais difíceis. Naquela época, a situação mais difícil que eu já tinha enfrentado. Eu nunca tinha enfrentado nada pior. E acontece que eu tinha uma serenidade interna. Eu sabia que aquilo era necessário porque a gente não estava se dando bem. A gente não estava feliz na relação, né?
A gente brigava mais do que conseguia desfrutar do amor. Então a gente não estava conseguindo seguir. Então eu sabia que aquilo era necessário, mas eu vivi uma profunda tristeza. Eu vivi um luto da ruptura da relação. Mas em nenhum momento eu senti que aquilo era um castigo, ou que eu não merecia, ou eu questionei os acontecimentos da vida, ou Deus, ou falei, ai, por que comigo? Em nenhum momento. Eu passei serena, com muita tristeza, foi uma coisa que, depois eu vejo as perguntas ali, tá? Uma coisa que foi muito difícil pra mim, mas eu sabia que aquilo era inevitável, que era necessário. E depois que passou, gente, trouxe tanto aprendizado. Eu virei uma outra mulher depois da minha separação. Então hoje eu olho pra trás e eu agradeço isso. Aí as pessoas falam, agradece por ter acabado a relação, porque você não gostava daquela pessoa, você não queria estar com ela. Não, eu agradeço pelo aprendizado que me trouxe. A pessoa que, né, meu ex-marido é ótimo, eu tenho um carinho por ele absurdo até hoje. A gente tem uma boa convivência e um carinho muito profundo um pelo outro, muito mesmo. Mas o crescimento que essa ruptura trouxe para minha vida gerou um outro lugar, uma nova mulher, uma outra pessoa, e tenho certeza que para ele também. Então a gente agradecer pelas dificuldades do caminho é porque a gente enxerga benefícios naquilo também, crescimento, né? Então aquilo aconteceu. Se eu tivesse mais maturidade, a gente talvez estivesse junto até hoje, talvez, provavelmente, porque a gente tinha muito amor, não foi uma ruptura por falta de amor, ou por traição, ou por alguma coisa assim. Foi uma ruptura por imaturidade. Mas será que se eu já tivesse com ele naquela época, eu teria aprendido tudo que eu aprendi? Se eu tivesse com ele até hoje, será que não ia estar os trancos e barrancos? Como é que será que ia estar? Então, aceitar foi necessário para o meu crescimento, para o crescimento dele também, para a gente estar em outra relação hoje, de um novo lugar. Então, aceitar os acontecimentos da vida com maturidade, se colocando humilde. Se aquilo aconteceu para você, se aquilo chegou para você, é porque você precisava passar por aquilo, não é um castigo. Desmistificar essas crenças de castigo, né? Então vamos recapitular? Trabalhar a autoconfiança, abrir mão do controle, trabalhar a humildade, né? Porque o controle aqui é o oposto dessa arrogância. A humildade aqui é o oposto dessa arrogância que a gente está trabalhando. E uma outra coisa super, super, super importante: aprender a perder. Ser humano, nós, seres humanos, nós nunca queremos perder nada. A gente só quer ganhar, né? Muitas pessoas estão em relação, mas não querem perder a liberdade de fazer o que bem entende, na hora que bem entende, do jeito que bem entende, sem dar satisfação. É difícil conciliar uma vida como se você fosse sozinha com um casamento, um namoro, um compromisso. Então, muitas pessoas querem os benefícios de dois caminhos, mas não querem os ônus dos dois caminhos, só querem os benefícios. Então, aprender a perder é extremamente importante para que você encontre a fluidez da vida, para que você aprenda a confiar. E como que aprende a perder? Passando pelas perdas. No dia a dia, na prática. Todos os dias a gente perde uma coisa quando a gente escolhe outra. Nós estamos convidados a todo momento tomar decisões, né? O que você vai comer, o que você vai vestir, onde você vai, qual horário que você vai trabalhar, tudo isso a gente tem escolha. Nesse emprego, naquele emprego, nessa profissão, naquela profissão. Então, se a gente escolhe um caminho, é preciso desapegar do caminho do outro caminho. Em alguns momentos é possível conciliar, tá? E é importante a gente também aprender a substituir a preposição ou por e, fazer isso e aquilo, e não isso ou aquilo somente. Mas, independente disso, é preciso aprender a perder. Mesmo para conciliar caminhos, é preciso aprender a perder. Se você não tem disposição de perder, por exemplo, eu perdi o meu relacionamento, meu casamento, mas eu ganhei um crescimento absurdo. A gente sempre perde algo e ganha algo, né? Um crescimento, um aprendizado, uma maturidade, mesmo nos desafios, como eu citei aqui um exemplo. Então, aprender a perder, né? Abrir mão de querer ter tudo, de querer controlar tudo, de achar que sabe mais do que a vida. Aprender a perder essa arrogância, aprender a perder o controle, né?
aprender a viver como a vida chega. Isso é aprender a perder. Às vezes, como eu falei, perder uma festa de casamento, sei lá, perder um encontro com um amigo, né? E aprender a perder, gente, é extremamente importante. Se você quer um relacionamento saudável, precisa aprender a perder algumas regalias da vida de solteiro. Não é descuidar da individualidade, tá, gente? Que isso é o oposto. Cada um precisa cuidar de si para estar bem em relação. Mas aprender a perder regalias, de sair quando você quer, voltar a hora que você quer, não dar satisfação para ninguém, não telefonar. Isso não cabe numa vida de casamento. Então, aprender a perder isso. Em cada escolha que você faz, você provavelmente vai ser convidado a perder algo. E é muito importante para que você possa confiar nos movimentos da vida, aprender a soltar o controle e a perder. Porque se você fica apegada às coisas, a vida não flui. Mas se você solta, a vida traz aquilo que você precisa para o seu próprio crescimento, né? Para a sua própria evolução como pessoa, como ser humano. E isso precisa estar forte dentro da gente, para a gente poder confiar nos movimentos da vida. Saber que tudo o que acontece conosco é o que precisava acontecer, né? Claro que às vezes a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente faz escolhas, e as escolhas têm consequências, e às vezes a gente vai escolher coisas que a gente não precisava passar, mas se a gente passou, é porque a gente precisa aprender algo. Então, aprender a perder aquela ideia preconceituosa de que é um castigo que a gente está passando. Não é castigo, é consequência das escolhas que a gente faz, ou é uma oportunidade de evoluir, de aprender como pessoa, crescer como ser humano. Então, aprender a perder o controle. Aprender a perder os medos sutis e aprender a ouvir os medos reais e que precisam de cuidado. Aprender também a perder a ideia de que uma vida feliz é uma vida sem tristeza. Nós temos muitas ideias que precisamos perder. Uma vida feliz não é uma vida sem tristeza. Felicidade e tristeza são opostos que se complementam. Para a gente conhecer a alegria, a gente precisa conhecer a tristeza. Se a gente não conhece a tristeza, a gente não dá valor à alegria, porque a gente não sabe o que é. Então, aprender a perder conceitos e preconceitos que nos impedem de entregar, de fluir na vida. Aprender a perder, como fala? Me fugiu a palavra agora. Crenças limitantes que carregamos dos nossos pais, das nossas famílias. Né? Então, por exemplo, uma crença limitante boba quando eu era pequena, não pode tomar leite e comer manga ao mesmo tempo porque passa mal, não pode tomar vitamina de manga. E eu, por um tempo pequenininha, acreditava nisso. E aí depois a gente foi aprender que essa história surgiu no tempo da escravidão, né? Quando os donos de escravos não queriam que os escravos comessem leite e tomassem manga, era um ou outro. Então eles inventaram uma história que foi divulgada por muito, muito tempo, não sei se vocês já ouviram essa história aqui. Para quê? Para ter não dar ao escravo, né, a oportunidade de comer as duas coisas. Então, aprender a perder também essas coisas para a gente fluir na vida. Né? E uma outra coisa super essencial, pelo menos para mim, é a fé. É a gente se colocar pequena diante da grandeza de Deus. Deus tem um propósito de amor e de felicidade e de plenitude para as nossas vidas que a gente desconhece. E às vezes a gente precisa passar por caminhos tortuosos para adquirir experiência e maturidade, para desfrutar de algo que vai chegar na nossa vida ainda. Né? Eu sou espírita também, então eu acredito também que a gente viveu outras vidas e a gente tem alguns acertos de conta para fazer. Então, quando a gente passa por uma dificuldade, quando eu passo, eu tento me concentrar e pegar na fé de que se isso está acontecendo para mim é porque eu precisava passar por isso, porque eu também preciso equilibrar, né, resgatar algum débito anterior, me dar a oportunidade de superar algum desafio, obstáculo que talvez eu não tenha conseguido em outra vida. Então, ter fé ajuda você a encontrar uma estabilidade, um equilíbrio para se soltar no rio da vida. Sem essa fé, sem essa segurança, sem segurança interna, dificilmente a gente confia em Deus, tá? Porque quando a gente confia e não fez a nossa parte, a gente se revolta com Deus, que Deus não deu pra gente, a realização dos nossos sonhos. Aí quando a gente vai e desenvolve a consciência, a maturidade, a gente fala, será que eu fiz por onde? Ganhar isso? Não é ganhar, conquistar isso? Né? Porque muitas vezes a gente atribui a Deus consequências das nossas próprias escolhas. Então, será que eu fiz algo suficiente
me comprometi suficientemente para ter um bom resultado que eu queria? Ou eu não fiz a minha parte e esperei que Deus, na sua benevolência e no seu amor misericordioso, jogasse de bandeja do céu para mim meus sonhos, né? Então a gente precisa aprender a transitar nesses dois caminhos. Confiar na gente, que a gente é capaz, fazer a parte que nos cabe e aí entregar nas mãos de Deus o resultado. Mas a gente só consegue entregar com confiança o resultado, lidar com os resultados que sejam, independente do que sejam, na verdade, quando você fez a sua parte, quando eu fiz a minha parte, quando a gente executou aquilo que a gente precisava, trilhou o caminho para chegar naquele lugar. Porque se a gente não trilha o caminho para chegar naquele lugar, não existe milagre. Aliás, existe, eu até acredito. Mas ele não é, porque é o mérito, né? É o que você fez. É o que você construiu. A gente planta, colhe aquilo que a gente planta, né? Se eu plantei chuchu, não tem como colher manga. Se eu plantei amora, não tem como colher abacaxi. Então, o que a gente planta? Agora, como fazer tudo isso, né, que eu tô falando? Abrir mão do controle, aprender a perder, trabalhar a autoconfiança, desenvolver a fé e a humildade. Como fazer isso? Gente, não tem outro caminho a não ser olhar para dentro de você mesma. Porque dentro de você, olhando para dentro de você, através do caminho do autoconhecimento, você vai ver quais são os seus obstáculos. Imagina um rio fluindo, né? Uma cachoeira. Cachoeira tem pedras, né? Cachoeira tem quedas. Cachoeira tem desníveis de água. Cachoeira tem pedras pequenas e pedras grandes. E imagina que a sua vida é esse rio, essa cachoeira. E os obstáculos que você tem dentro são as pedras da cachoeira. Quando você compreende aquele obstáculo, quando você compreende as questões que você tem, os medos, a falta de amor que você já passou, a sua dificuldade nos relacionamentos, sejam com o seu marido, com o seu filho, com seus pais, não importa. Todas as defesas que você construiu por medo, que te afastaram do amor, que é o que a gente mais sonha na vida, mais busca na vida, é encontrar esse amor, né? Não tô falando de relacionamento amoroso só não, tá? É a gente se sentir amada. Se sentir amada pelos nossos pais, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos. O ser humano tem sede de amor. Tem sede de amor. E se você não aprende a fluir e a confiar nos movimentos da vida, você põe mais pedras na sua cachoeira. As pedras que estão lá são as suas pedras internas que você vai precisar aprender. A água, muitas vezes a cachoeira ela não arranca as pedras, né? Às vezes ela arranca com a força da água, com uma cabeça d'água, mas enfim. Na maioria das vezes, o que a água faz? Contorna os obstáculos, encontra um outro caminho, uma fluidez. E às vezes ela é um filetinho, às vezes a cachoeira vem com uma torrente, às vezes é uma queda gigante de água, às vezes é uma quedinha. Então, a água, por si só, nos mostra como enfrentar os nossos obstáculos, os nossos caminhos, como aprender a confiar na fluidez, né? E os movimentos da vida não nada mais são do que isso que eu estou falando aqui o tempo inteiro. Os acontecimentos. A vida é sábia. Uma das coisas que eu mais gosto de vivenciar são as sincronicidades. Para mim, as sincronicidades elas são um presente e, para mim, na minha crença, um direcionamento de que eu estou no caminho certo. Ontem mesmo eu passei por uma sincronicidade. Cada vez que eu vivo uma sincronicidade, eu fico muito agradecida. Ontem eu tô aqui na casa dos meus pais e eu tô passando por um momento de estresse, cansada, e eu falei, nossa, eu vou ligar pro meu médico, pra acupuntura, vou fazer uma acupuntura. Eu vou ligar pra ele, só que não corre, vai fazer isso, faz aquilo, faz não sei o que. Eu não liguei, né? Mas eu falei com a minha mãe ontem de manhã, falei, preciso ligar pro Dr. Marcos, eu preciso marcar uma acupuntura, porque me ajuda a equilibrar, me ajuda a descansar, me ajuda a centrar, eu preciso. Só que fui fazer outras coisas e outras não liguei. Saí aqui, né, na rua para comprar um remédio, passar na farmácia comprar um remédio. Eu encontrei com ele na esquina da casa dos meus pais. E aí eu falei, nossa, eu não acredito. Aí contei para ele, conversei com ele, hoje de manhã cedinho já fui para minha acupuntura. Então, olha que bonito os movimentos da vida. Eu quero deixar esse exemplo final. Confiar na vida não é só, tipo, a vida tem que ser do jeito que eu imagino. É entregar. Eu botei no universo a intenção. Eu preciso disso, universo. Eu estou necessitada disso.
Não foi uma negligência da minha parte, eu não deitei ali na televisão, eu falei, vou ver um filme, não vou ligar porque eu não quero, né? Não foi uma falta de comprometimento comigo, foi um excesso de atividades que demandaram muito de mim e eu não fiz a ligação na hora que eu falei que eu precisava. O universo, com muito cuidado, eu ainda falei para ele assim, Dr. Marcos, cada sincronicidade, ele acredita no mesmo que eu, né? A gente tem uma afinidade muito grande. Eu falei, cada sincronicidade que eu vivo, eu sinto a mão de Deus tocando a minha vida. Eu sinto o presente, o cuidado, a amorosidade do Pai, que faz os nossos caminhos se cruzarem com outra pessoa no momento que a gente precisa. Às vezes você está triste, você vivenciou um problema, aí você está passando na rua, está no ponto do ônibus, está no carro ouvindo uma rádio, e aí vem uma mensagem para você exatamente daquilo que você está precisando. Você poderia estar com o rádio desligado, eu poderia não ter ido naquela hora comprar o remédio na farmácia, eu poderia ter passado por outro caminho, eu passei por aqui, pela esquerda, eu poderia ter passado pela direita. Então, por que que as coisas são sincrônicas? Porque o universo cuida da gente. Porque a vida tem a sua sabedoria própria. E quanto mais a gente interfere nessa sabedoria da vida, mais a gente cria obstáculo para o nosso crescimento e para a fluidez e para a nossa felicidade. É como a gente pegar pedras e colocar dentro da cachoeira. Pegar pedras e botar dentro da cachoeira. Com as resistências que a gente faz por medo. Medo de perder o controle. Medo da frustração. Ai, não vai sair como eu quero. Quando eu falo isso, as pessoas falam, ai, mas se eu deixar, não vai dar nada certo, porque meu marido não sabe fazer isso. Uma vez eu estava atendendo uma mulher, né, era a festa do filho dela, não lembro, acho que era pequenininho. E ela queria botar suco, né, era uma festa na escola e eles precisavam levar. Então ela pediu o marido. Um pouquinho a live. Então ela pediu para comprar suco porque ela não queria que as crianças tomassem refrigerante. E ela falou, opção de novo, gente, porque tô recebendo uma ligação aqui. Então vamos lá, desculpa, eu até perdi a conexão aqui, voltando para a história. Ela queria que colocasse suco de caixinha, né? Aqueles sucos pequenininhos de caixinha, para entregar um para cada criança. E aí ela estava muito atarefada, pediu o marido para ir comprar. O marido foi, trouxe o suco que ela falou, só que em litrão. Porque ele achou que era mais barato, que era mais econômico e trouxe. E ela estava indignada. Eu não posso mesmo deixar meu marido fazer nada. Eu não posso mesmo soltar o controle das coisas, porque dá tudo errado. Ela estava muito brava com o marido. E na sessão a gente foi trabalhando, e eu peguei e falei assim, vamos pensar no que de verdade muda se você coloca um copinho descartável para cada criança. Ah, pode entornar o copo. Eu falei, e a caixinha de suco não pode entornar? Pode também. Mas o copo é mais fácil. Eu falei, sim, é verdade, o copo é mais fácil. Mas se entorna na roupa da criança, qual é o grande mal que isso pode acontecer? Porque crianças pequenas estão sujando a roupa o tempo inteiro. Ela parou, pensou, o máximo que vai acontecer é ter que trocar a blusa. Mas as crianças levam para a escola outras roupinhas. Eu falei, Outro pode acontecer, a foto sair com uma mancha. Eu falei, mas isso impacta na felicidade do seu filho? E aí ela foi vendo que ela estava dando um peso muito maior e o controle dela sobrecarregava a relação, porque a hora que o marido chegou, ela brigou com o marido, falou, você não faz nada direito, nada que eu te peço você faz. E o quanto isso diminuía a intenção dele, quanto isso menosprezava a boa vontade, né? Dele também parar o trabalho dele para ir lá, para fazer a festa para o filho, para cuidar do aniversário do filho. Então, quantas vezes coisas pequenas nós colocamos como se fossem gigantes. E a gente complica a vida, complica as relações. E aí ela foi aprendendo. E foi bonito porque ela foi aprendendo e ela foi vendo no dia a dia como a relação dela foi transformando. Como o marido tinha mais disposição de fazer as coisas para ela e por ela e pela relação. Porque antes ele fazia e ela corrigia, não era daquele jeito. Então ele falava para ela, eu não vou fazer, porque tudo que eu faço não tá bom. Então faz você, porque eu vou fazer, você vai corrigir mesmo, então faz você que você faz uma vez só.
E ela ficava indignada com aquela resposta, porque ela falava, ele não tem boa vontade. Mas era só crítica em cima de crítica. E aí, a partir do momento que ela começou a soltar o controle, né, que ela começou a confiar nos movimentos da vida, que ia ter um recurso, se fosse litrão, se fosse caixinha, ia ter recurso, ela encontrou leveza na vida e na relação dela. E o marido, em contrapartida, aí ela começou a agradecer, né, em vez de criticar e reclamar, ela começou a agradecer, e o marido desenvolveu uma abertura grande para contribuir com tudo que ela precisava, né? Dentro do limite, óbvio que a gente não tá... precisa ter limite, né? Para viver a individualidade também, não só a relação. Mas olha como que muda quando a gente solta o controle, quando a gente aprende a confiar que tem recurso, quando a gente coloca as coisas do tamanho que elas são, quando você encontra dentro de você um outro lugar, sabe? Então, confiar nos movimentos da vida é isso. Saber que aquilo que aconteceu precisava ter acontecido daquela forma, porque traz um aprendizado para você. Porque traz uma abertura para alguma outra vivência, como eu contei do meu casamento anterior. Então, poder confiar que a vida tem uma sabedoria infinitamente maior do que você, do que eu, de qualquer um de nós, né? E que a vida, ela tem um ritmo próprio. É tão bonito quando eu escuto uma das mulheres que eu atendo dizendo assim, eu tenho mensagens que elas mandam pra mim e falam assim, nossa, Dani, é tão bom sentir que você tá no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Isso são as sincronicidades que eu contei aqui, né? E você só pode fazer isso se você solta o controle, se você aprende a ter uma intenção, trabalhar para aquilo acontecer e entregar o resultado. Confiar que mesmo que você tenha planejado X e a vida tenha trazido Y, tá tudo certo, tá tudo bem. A minha avó dizia uma coisa que representa também isso que eu tô falando, que o avô dela que dizia, olha só, o avô da minha avó, meu trisavô, que ela falava assim, se você vai pegar uma estrada e atrasou por qualquer motivo que seja, não estressa, confia que isso precisava acontecer. Talvez Deus esteja te protegendo de um acidente, de um acontecimento ruim. Então, confia que isso vai acontecer, não tenha pressa. Então, é um pouco disso do que eu tô falando em uma situação, né? Então, gente, o melhor caminho para desenvolver tudo isso que eu tô falando é o caminho do autoconhecimento. É nele que você vai aprender a identificar os seus medos e encontrar as ferramentas que você já carrega dentro, que talvez você não tenha conseguido acessar ainda, para soltar o controle, para confiar em você, que você vai ter recurso para lidar com o que te acontecer, independente do que seja, e aí você pode confiar na vida. Se você acha que você não tem recurso para lidar com a frustração, se você acha que você não tem recurso para lidar com a tristeza, com os desafios, você vai cada vez mais querer controlar e a sua vida vai ficar cada vez mais difícil, as relações mais tensas, né? Então, Josineide, eu tô vendo que você pedindo para participar do vídeo ao vivo. Eu já fiz isso algumas vezes, já liberei participação das pessoas ao vivo, mas hoje eu não tô fazendo. Tem um tempinho que eu não faço, tá? Mas a intenção é, depois que eu passar um turbilhão das coisas que eu estou passando aqui nos planejamentos da minha vida, eu vou abrir essa possibilidade também pra gente bater um papo ao vivo com quem quiser, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu acho que o que eu tinha para falar para vocês é isso, né? Os passos que precisam, o que você precisa desenvolver para soltar o controle aí, né? Para confiar nos movimentos da vida. E o primeiro de tudo é a autoconfiança. Se você não confia em você, você não confia no outro, você não confia na vida, você nem confia em Deus. Você vai querer dizer para Deus: olha, Deus, eu quero isso, isso e isso, mas nessa época, nessa data, nesse momento, tá? Então, aprender a confiar em você é aprender a encontrar leveza, liberdade, confiança na vida, em Deus, fluidez para os seus caminhos. Esse é o benefício de desenvolver a confiança nos movimentos da vida. Se você confia na água que o rio que faz parte do rio, você boia. E aí você boia e a própria água vai te conduzir para onde você precisa ir. Se você resiste à cachoeira e começa a nadar contra a maré, imagina você nadando lá contra a maré, no mar, no rio, na cachoeira, você vai se cansar
E a força da água é maior do que você. Muitas e muitas vezes a força da água é maior. Se você fica ali muito tempo resistindo à vida, a vida te atropela. Então, o mar te arrasta, né? Tem um filme bonito, muito bonito, que chama... Ai, agora eu não vou lembrar. É a história verídica de uma nadadora que fez uma travessia. Agora também não vou lembrar, gente. Tô com a cabeça tão cheia de coisa que tem me falhado um pouco a memória. Mas é um filme... ela vai para os Estados Unidos, eu não sei de onde que ela sai. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Mas se eu não me engano, é de um país latino e vai para os Estados Unidos nadando em alto mar. Ela era uma nadadora, já tinha tentado fazer isso na juventude, não conseguiu. É uma história verídica. E ela faz isso com seus 60 e tantos anos. Ela demora muito tempo para conseguir, porque de primeira ela não consegue. E é muito interessante. Eu vou fazer um spoiler, porque vale a pena ver mesmo com o spoiler. Ela é muito arrogante no início. Ela quer controlar todos os acontecimentos. Todos. Depois eu vou postar nos stories aqui qual é o filme que eu tô falando aqui. Ela quer controlar os acontecimentos, ela quer controlar os outros, ela quer controlar a equipe. E aí ela não flui, não consegue. O mar vence, os obstáculos do mar são muitos obstáculos. Muitos obstáculos. Muito. Ela não dá conta e fica anos para conseguir o que ela deseja. E ela só consegue quando ela trabalha a humildade. Quando ela abre mão do controle. Quando ela aceita que a equipe que ela escolheu, que está com ela, tem mais conhecimento do que ela. E que a vida tem a sua própria sabedoria. Aí ela consegue. Então, gente, pra fechar, vou deixar essa dica do filme que eu vou pôr nos stories já. Assim que eu acabar aqui, postar a live, eu posto nos stories do filme, tá? E falo pra vocês. Se eu não me engano... agora eu não vou lembrar. Mas, bom, eu vou pôr nos stories. Eu prometo que eu ponho nos stories. Agora mesmo. Tá bom? Então, gente, é isso que eu tinha pra falar. Espero que tenha ajudado vocês. Lembrem de deixar os seus votos sobre o próximo tema da próxima live da semana que vem. Depois eu vou fazer uma pausa de 15 dias. Depois vocês vão saber por quê. Eu vou contar nos meus stories. Mas eu vou fazer uma pausa de 15 dias para vivenciar um período da minha vida com plenitude. A gente retoma na terceira semana de abril. Mas semana que vem ainda tem, tá, gente? Terceira semana de abril não, nem sei se é a terceira semana. Desculpa, na terceira semana não. A gente vai... semana que vem tem, dia 9 tem. Depois 2 semanas não tem e eu retomo. Eu aviso tudo direitinho pra vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia, pela presença, por vir almoçar aqui comigo. Espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, se te ajudou, encaminha para aquela pessoa que precisa aprender a confiar nos movimentos da vida, a soltar o controle e a viver em plenitude, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Daqui a pouquinho vai sair post para vocês votarem no próximo tema. A gente se vê em breve.